Giovanni Afonso, vamos trazer os números individuais dos nossos jogadores? Gols, assistências, vamos fechar a régua para o Campeonato Paulista. Claro que a partir de agora vamos pensar no Campeonato Brasileiro, mas precisamos passar a régua naquilo que foi o Campeonato Paulista. Quem foi o artilheiro do Santos no Campeonato Paulista? Quem foi aquele que deu maior número de assistências? O garçom do Santos no Paulistão, Giovanni? É a dupla Guilherme e Neymar. Tá aí na tela os números individuais dos jogadores do Peixe na competição. E Guilherme foi o grande artilheiro do Santos. E eu posso me arriscar que talvez do Campeonato Paulista, viu, Marcão? 10 gols marcados para o camisa 11, seguido por Tiquinho Soares, que engrenou na reta final e marcou 5. Neymar marcou 3. Tassiano marcou 2, além de Léo Godoy, Gabriel Bontempo e João Schmidt, que marcaram 1 gol cada. Já nas assistências, Neymar foi o grande líder de assistências com 3 passes para gol, seguido por Soteldo e Guilherme, que deram 2 assistências, além de Luca Meireles, Gabriel Bontempo, Pituca, Escobar, JP Sherman e Tiquinho Soares, 1 passe para gol cada, Marcão. Tá aí, né, Giovanni? O Tiquinho claramente crescendo em termos de gols, né, nessa reta final do Campeonato Paulista, que é muito importante. Tiquinho vai ganhando confiança. O Neymar, 3 gols, acho que foi um número legal aí para a quantidade de jogos que o Neymar jogou com a camisa do Santos. Tassiano, 2 gols, mas sem jogar nada. Léo Godoy tem um gol, Giovanni Afonso? Tem. Contra o Velo Clube. Ele que fez o gol ali, foi 3-1 ou 2-1 pro Velo? Acho que foi 2-1. 2-1. Ele que fez o 1 do Santos. Olha aí o Léo Godoy, hein? Gol do Léo Godoy, que coisa, hein? Pra você ver como os números mentem, né? Gabriel Bontempo, 1 gol, João Schmidt, 1 gol. Em termos de assistência, temos o Neymar Júnior com 3, Soteldo com 2, Guilherme 2, Luca Meireles 1, Gabriel Bontempo 1. A gente percebe que o Guilherme tem um protagonismo um pouco maior na quantidade de gols, mas no mais bem dividido, né, Giovanni? O protagonismo do Santos Futebol Clube. Isso acabou ficando um pouco evidenciado quando o Neymar também não esteve em campo, né, Giovanni? Faltou um jogador um pouco mais decisivo. O Guilherme está em queda técnica, isso é visível nos últimos jogos. Faltou protagonismo sem o Neymar no jogo decisivo, né? E acho que os números mostram um pouco disso. É claro que o Tiquinho tá crescendo, tá evoluindo, aí o Tiquinho tá virando Ticão, o Tiquinho, mas a verdade é que faltou um pouquinho de protagonismo quando não tivemos o Neymar, Giovanni. Nós tivemos 2 fases, né, Marcão? Tivemos a fase do Guilherme iluminado, onde ele ficava, a bola batia nele e entrava, né? Claro que com muito mérito, aqui eu tô fazendo uma brincadeira, mas assim, o Guilherme fez uma primeira fase brilhante ali, né? Aí, acho que ele perdeu o posto de artilheiro do Brasil, Marcão. O Cano marcou 2 gols recentemente e, se eu não estiver enganado, passou com 11 gols marcados em 2025, mas o Guilherme tá ali nas cabeças, entre os maiores artilheiros do ano, né? Então viveu uma fase espetacular e os números mostram, né? Dos 23 gols marcados pelo Santos na competição, 12 tiveram a participação direta do Guilherme, então foi um cara importantíssimo, talvez o melhor jogador do Santos nesse Campeonato Paulista. E depois, quando chegou o Neymar, aí sim, ele assumiu o protagonismo, né? Marcou 3 gols, deu 3 assistências. Tiquinho também cresceu na reta final, porém muito pouco, né? Faltou um jogador talvez mais regular ao longo da campanha, né? O Soteldo foi um jogador que jogou todos os jogos, mas só deu 2 assistências, né? Muito pouco ali, faltou protagonismo nos números do baixinho Soteldo. Então é tudo muito dividido, tirando o Guilherme ali, que viveu um momento particular muito especial no começo do estadual, Marcão. Tá aí, meus amigos varandeiros, que coisa, hein? Santos fora do Campeonato Paulista sem jogar nada, hein, gente? Sem jogar nada, hein? A gente discutiu muito o caso Neymar, mas a verdade é que o Santos fez feio na semifinal do Campeonato Paulista, né? Pô, que covardia, né, cara? Era pra ter enfrentado o Corinthians ali de igual pra igual, né? Tinha time pra isso, né? Poderia... E vou falar uma coisa pra vocês, hein? O Corinthians só não goleou o Santos porque tirou o pé, hein? Se o Corinthians joga sério a partida do último domingo, era 4-5 pro Corinthians, hein? O Corinthians jogou a partida como se fosse um treino, hein? Ditou o ritmo do jogo, fazia o gol, ia lá pra trás, o Santos empatou, o Pedro Caixinha teve a oportunidade de corrigir os erros no intervalo, não fez, o Corinthians fez o segundo e aí administrou o resultado até o final, porque tem jogo amanhã pela Libertadores da América. Corinthians que jogou quarta-feira em Guayaquil, no Equador, que não é uma logística fácil, jogou domingo na Neoquímica Arena e vai jogar quarta-feira uma decisão, né? Enquanto isso, o Santos estava desfilando na Sapucaí,
folga, tá de folga hoje de novo, né? O Corinthians está treinando, o Santos está descansando de novo hoje. Então, é aquele velho negócio, é o foco, né? Quando você tem foco na tua carreira, dá pra entender. Quando você não tem, aí vira essa bagunça, né? Folga. Amanhã, se bobear, deveremos ter churrasco de novo, né? Amanhã, se bobear, deveremos ter um novo churrasco para comemorar a bela gestão do Marcelo Teixeira, os belos números do presidente Marcelo Teixeira. Aliás, parabenizar aqui o Marcelo Teixeira publicamente, porque sem ele, na gestão Andrés Rueda, o Santos nem se classificava para a fase final do Campeonato Paulista. Marcelo Teixeira é fenomenal. Parabéns publicamente aqui ao presidente Marcelo Teixeira, que com ele, pelo menos, estamos chegando na semifinal do Campeonato Paulista. Marcelo Teixeira é um grande presidente. O que seria do Santos sem o nosso imperador, sem o nosso mandatário, sem o grande Marcelo Teixeira? O que seria do Santos? Parabéns, Marcelo. Parabéns pelo 4º lugar do Campeonato Paulista. Você é genial. Você é espetacular. Meus parabéns a você, presidente Marcelo Teixeira. Temos realmente que comemorar essa reconstrução interminável do Peixe. Não acaba nunca. Não acaba nunca essa reconstrução do Santos, que está sendo muito bem monitorada por Marcelo Teixeira e companhia. Giovanni Afonso, minutagem. Muito se falou que o Neymar queimou a largada. Muito se falou, Giovanni Afonso, que o Neymar deveria ter sido preservado, que houve erro no planejamento com o Neymar, por isso que ele estourou na hora errada. Vamos à minutagem. Quem jogou mais, quem jogou menos, Giovanni? Vamos lá, Marcão. Minutagem tá na tela e Gabriel Brazão foi o jogador com mais minutos do Peixe neste Campeonato Paulista. Dos 1.377 minutos em que o Peixe esteve em campo, o Brazão esteve no gol em 1.287. Além dele, no pódio, nós temos Guilherme com 1.246. Guilherme, o único jogador do time a jogar todos os 14 jogos neste Paulistão, então por isso tem uma minutagem bem alta. Zé Ivaldo com 996 minutos. Soteldo, olha aí, o 4º jogador com mais minutagem do Santos neste Paulistão com 909. E o Pituca fecha o top 5 com 873. E aí vem Tiquinho, Escobar, Tomás Sincon, JP Sherman, Luan Pérez, Léo Godoy, João Schmidt, Gil com 563 minutos. Bom Tempo, Tassiano, e só aí aparece o Neymar com 529 minutos disputados com a camisa do Santos, Marcão. Tá aí. Quando a gente olha o Neymar... Cadê o Neymar nessa conta aqui, meu caro Giovanni Afonso? Ele tá em terceiro na outra coluna. Ele é o 18º jogador com mais minutagem ali com a camisa do Santos, Marcão. Giovanni Afonso, quantos jogos o Neymar entrou em campo? A gente consegue saber uma média de minutos por partida do Neymar? Ele entrou em campo 7 vezes, é isso? Isso, mano. 7, perfeito. Eu faço aqui, ó, 529 dividido por 7, 75 minutos por partida. 75 minutos por partida. O Neymar teria ficado fora de uma partida apenas contra o Corinthians, é isso? De todas possíveis. Desde que ele estreou na 7ª rodada, ele só ficou de fora da partida contra o Corinthians e no banco contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Perfeito. Então ele jogou em média 70 e quantos minutos, Giovanni Afonso? 75. Então 75 minutos. A pergunta que não quer calar: queimou a largada o Neymar, Giovanni Afonso? Poderia ter sido pensado mais a médio prazo do que a curto prazo? Ou seja, por exemplo, o Neymar viajou para Limeira. O Neymar jogou em Novo Horizonte. O Neymar jogou lá contra o Noroeste. Poderia ter sido pensado em algo mais a médio prazo para que o Neymar chegasse voando contra o Corinthians do que a curto prazo? Esticaram demais a corda com o Neymar? Todo mundo sabia que o Neymar uma hora ia estourar. A verdade é essa. Vamos ser muito sinceros aqui. Todo mundo torcia para que não. Mas todos nós sabíamos que o Neymar uma hora ia estourar. Porque o cara não jogava há 2 anos futebol em alto nível. Não sabíamos quando. Se era agora no Campeonato Paulista, se era quando ele jogasse pela seleção brasileira, contra o Equador ou contra a Argentina, se era no começo do Campeonato Brasileiro, mas era meio que esperado que o Neymar tivesse algum problema muscular pelo tempo que ele ficou sem jogar. Esticamos a corda demais, Giovanni Afonso? Acho
Acho que agora, analisando friamente, Marcão, o Neymar poderia ter sido poupado de pelo menos um jogo, né? Eu acho que na fase de grupos, ele ter jogado quarta, domingo, pagou-se o preço, né? Claro que o Santos, até o final ali da primeira fase, brigava por alguma coisa, né? O Santos, pela péssima campanha que fez no início da fase de grupos, chegou no final precisando vencer, precisando pontuar, e até a última rodada tinha chances de ficar de fora do mata-mata, né? E se... Beleza, quem não acreditava que o Santos ia ficar de fora tinha que brigar pela primeira posição. Quem achava que a primeira posição estava garantida podia brigar ali por posições mais altas na classificação geral. Então até a 12ª rodada o Santos brigava por alguma coisa. Mas o Neymar podia ter sido poupado desse jogo de Limeira, né, Marcão? Acho que esse era o jogo que o Neymar precisava descansar, porque os primeiros jogos, aí sim, ele estava com fome de jogar, estava precisando ganhar ritmo de jogo, mas a partir ali da 11ª rodada, ele já estava em boas condições, né? Então talvez o jogo da Inter de Limeira era o ideal para o Neymar ser preservado. Mas não foi, veio o mata-mata, ele teve 2 semanas livres aí para descansar, porém para o jogo decisivo, fisicamente, ele acabou pagando o preço, Marcão. Então, olhando talvez na ótica daquele momento, a gente imaginava que era bom o Neymar jogar para continuar pegando o ritmo de jogo. Mas agora, analisando friamente, depois que tudo aconteceu, acho que Limeira era o jogo para o Neymar ter ficado descansando, Marcão. Eu acho que Limeira era um jogo que poderia ter o Neymar sido preservado, você tem razão, mas talvez pudesse começar jogando, mas ser retirado ali em determinado momento do jogo. Agora, um outro jogo, Giovanni Afonso, foi contra o Red Bull Bragantino, né? Que o Neymar tá 2-0 para o Santos, um jogo aparentemente tranquilo, e você já com Roleiser no banco, com Álvaro Barreal, com Veron, né? Com David Washington. O Santos já tinha jogadores de qualidade no banco que poderiam ter jogado ali no Neymar, né? No lugar do Neymar. Então talvez... E aí o Neymar também é fominha, quer jogar. O Neymar quer jogar, ele estava se sentindo bem. Mas cabe ao treinador, muitas vezes, ter esse controle, né? Ter esse planejamento. Contra o Red Bull Bragantino, o Santos poderia ter sacado o Neymar ali quando o jogo já estava resolvido. O Neymar, ele sai por desgaste. Para mim, Giovanni Afonso, eu não sei se você tem essa análise, Giovanni. Se não tiver, não tem problema, eu confesso que não consegui fazer. A perna que o Neymar sente o problema, que ele coloca aquela faixa no aquecimento contra o Corinthians, é a mesma que ele sente contra o Red Bull Bragantino? Porque pra mim, eu não acredito na informação que vem do Santos, tá? Acho que o Santos já deu provas mais do que claras que o Santos, através das pessoas que estão lá dentro, tentam enganar o torcedor, a imprensa, tá mais do que claro isso, né? Acho que ninguém precisa ficar contando essa história pra galera. Então, eu vejo muita gente trabalhando com a informação do clube que não é verdadeira. Como todos cravavam que o Neymar jogaria a partida de domingo. Todo mundo cravava isso porque era informação do clube. Se você, não é o Varanda que cravava, todo mundo cravava que o Neymar jogaria. Por quê? A imprensa não tem acesso ao treinamento, o único treinamento que a imprensa teve acesso foi sexta-feira, e sexta-feira o Neymar estava na academia e foi o que foi passado para nós. Você não pode inventar uma informação dizendo, olha, o Neymar tá fora porque não veio ao gramado. Se o departamento de comunicação do clube, as pessoas que estão no clube dizem para todos que o Neymar não é problema, que ele vai para o jogo, é essa informação que é passada para o público. A não ser que alguém tenha uma apuração diferente, através de bastidores, através de alguém dentro do clube, através do próprio Neymar, aí alguém vai e traz uma informação diferente, que não aconteceu em nenhum lugar. Todo mundo bancou o Neymar como titular do Santos no domingo. Então, Giovanni Afonso, a dúvida que eu tenho, pra mim, não é nem dúvida. Eu tenho certeza que o Neymar se contundiu contra o Red Bull Bragantino. Agora, curiosidade, foi a mesma perna? Você sabe me dizer, Giovanni Afonso? Olha, Marcão, tô aberto aqui com o jogo Santos e Red Bull Bragantino, que passou na Cazé TV. O Neymar, ele fica em posição com as 2 pernas para frente, né? Mas analisando os detalhes, até dando um zoom, ele fica com a mão na parte posterior da coxa esquerda. Então, aparentemente, Marcão, pela imagem aqui que estou vendo, até passa a minutagem pro amigo Varandeiro, na live da Cazé TV, 2 horas, 35 minutos e 13 segundos, o Neymar tá com a mão na coxa esquerda. Então, aparentemente, Marcão, parece ter sido esse mesmo problema sofrido nas quartas de final, foi o que o tirou da semifinal, Marcão. Perfeito. Por isso que eu tô falando. Blogueiro conta história. Né?
Blogueiro conta história. É só ter um pouquinho de inteligência que você vai saber que o Neymar se machucou no domingo contra o Red Bull Bragantino. Blogueiro conta história. Blogueiro conta história. Então, essa história que está se contando aí por um monte de blogueiro, que o Neymar treinou quarta, que isso aí é a versão da diretoria do Santos. Isso é a versão da diretoria do Santos e versão das pessoas ligadas ao Neymar. Então tem um monte de gente que faz assessoria para esses caras. Alguns fazem de graça, outros fazem ganhando um benefício. Não é isso? Alguns trabalham de graça para o Santos. Trabalham mesmo. Trabalham porque gostam do presidente Marcelo Teixeira. Trabalham porque gostam do fulano de lá. Trabalham porque às vezes não tem informação e é mais fácil trabalhar com a informação que recebeu. Outros não. Outros trabalham ganhando um certo benefício. Então é mais fácil você tentar defender a todo momento. O Neymar se machucou contra o Red Bull Bragantino. Tá evidente isso. Tá evidente isso. É o mesmo lugar, é a mesma região. Então, resumo da ópera. Resumo da ópera. Ele foi pro carnaval contundido. Ele foi pro carnaval contundido. Então todo mundo sabe disso, né? Todo mundo sabe disso. Tá certo? O Rafael Bianchi, grande abraço pra você. Antônio Souza Júnior, ligadinho aqui no Varanda Futebol Debate. O Vitor Silva, Neymar sem condições de jogo, só tem 6 meses de contrato, se lesionar, quem sai no prejuízo é o Santos. Veja, gente, o Neymar se lesionar, isso aí faz parte. Faz parte. Quem joga futebol em alto nível, uma hora se machuca. Isso aí não tem como. Grandes atletas vão se lesionar. E nós sabíamos, né? Na verdade, por isso que eu bati tanto contra o Dorival Júnior, contra a CBF, para que ele não fosse convocado agora. Tava na cara que o Neymar ia se machucar. Tava na cara que o Neymar ia se machucar. Restava saber quando. Se era agora, se era daqui 15 dias, se era na seleção brasileira. Tava na cara. Pena que se machucou antes do jogo decisivo contra o Corinthians. Antes do jogo decisivo contra o Corinthians. Ô, Giovanni Afonso, quando que o Neymar deve se apresentar na seleção brasileira, hein, Giovanni? Dia 17 de março, Marcão. 17 de março é a data que começa a data FIFA. Então, na próxima segunda-feira, o Neymar vai para Brasília, tá? Não será na Granja Comari. O Brasil vai se preparar totalmente em Brasília, onde no dia 20 enfrenta a Colômbia no Mané Garrincha. Continua treinando no Mané Garrincha dia 21, 22, 23, para no dia 24 viajar para Buenos Aires, onde no dia 25 enfrentar a Argentina fora de casa. Então, no dia 17, na próxima segunda-feira, é a data que o Neymar se apresenta na seleção, Marcão. Tá aí o Neymar, hein? Dia 17, será que o Neymar vai viajar? Eu aposto que vai. Eu aposto que o Neymar vai viajar para jogar pela seleção brasileira. E digo mais, o Neymar será titular contra a Argentina no dia 25. Acho que o Neymar não joga contra o Equador. Equador, né, Giovanni Afonso? Colômbia, perdão, dia 20, né? Eu acho que o Neymar não joga dia 20 contra a Colômbia no Mané Garrincha. E acho que o Neymar será titular contra a Argentina em Buenos Aires. Tá certo? Isso é meu palpite. O Neymar viaja, o Neymar joga. Não vai jogar contra a Colômbia porque ele tá machucado. Esse negócio de o Neymar tem um... Qual que é o termo que estão utilizando aí? Desconforto. É, um desconforto. O Neymar tem um desconforto, isso é outra balela. O Neymar se contundiu. É uma lesão muscular leve. O Neymar está machucado. O Neymar está contundido. E o Neymar joga contra a Argentina em Buenos Aires. Não vai jogar contra a Colômbia no Mané Garrincha. É palpite, tá? Vamos aguardar.